Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? O Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. O livro de Mateus é assim subdividido no capítulo 1, a genealogia de Jesus. Lembrando que Mateus quis mostrar que Jesus é da genealogia de Abraão, então ele faz ali toda aquele apanhado de pai de quem, de filho de quem, até chegar em Jesus, que também é da descendência de Davi. E no capítulo 2 narra o nascimento de Jesus, no 3 o batismo e no 4 a tentação de Jesus e o início do ministério. No capítulo 5 o Sermão da Montanha, no capítulo 8 começa uma série de curas, Jesus iniciando o seu ministério de curas. No capítulo 10, Jesus enviando os seus discípulos. No 13, começa um capítulo de muitas parábolas. No 14, narra a morte de João Batista. No 15, mais curas e discussões da lei, com algumas pessoas que queriam confrontar Jesus. No capítulo 20, fala ali sobre as parábolas do final dos tempos. No capítulo 21, a entrada de Jesus em Jerusalém. No 26, a última ceia. No 27, Jesus é preso, condenado e morto. E no capítulo 28, Jesus ressuscitou. Mas quem é que foi Mateus? Conhecido também como Levi, ele era filho de Alfeu, mas não o irmão de Tiago. Ele era um fiscal de impostos em Cafarnaum, ele era muito instruído, tinha bom conhecimento do aramaico e do grego, celebrou seu chamado e conversão com um banquete, tão logo Jesus o chama, ele faz essa celebração, e segundo a tradição, ele morreu pela espada na Etiópia. Foi um dos mártires da igreja. Curiosidades do livro de Mateus. No livro de Mateus há 20 parábolas listadas. A gente vai ver os evangelhos muitas histórias parecidas, mas cada um tem uma didática diferente, conta a história de uma maneira diferente. E Mateus deu muito foco em parábolas. No quinto capítulo, começa ali a parábola da vela debaixo do alqueire. No capítulo 7, aquela parábola do homem que constrói a casa sobre a areia e sobre a rocha, o insensato, né? E o homem que é ajuizado, um homem prudente. No nono capítulo tem duas parábolas, a do pano novo em roupa velha e a do vinho novo em odres velhos. No capítulo 13 tem 7 parábolas, começa ali sobre a questão de espalhar a semente, espalhar o evangelho, que é a parábola do semeador, do joio e do trigo, as outras que é o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. No capítulo 18 há duas parábolas, que é da ovelha perdida e do servo incompassível. No capítulo 20 tem a parábola dos trabalhadores na vinha. No 21, a parábola dos dois filhos e dos lavradores maus. No 22, a festa do casamento. No 24, a parábola da figueira. No 25, a parábola das virgens, as 10 virgens sábias e insensatas, parábolas dos talentos, que completam ali esse livro de Mateus com todas essas parábolas. Há 10 parábolas em Mateus que não constam nos outros evangelhos, por isso que Mateus teve o foco nessa questão dos ensinamentos de Jesus. A parábola do joio, do tesouro escondido, da rede, a pérola de grande valor, do credor incompassível, os trabalhadores na vinha, os dois filhos, as bodas, as 10 virgens e os talentos. São narradas somente no livro do Evangelho segundo Mateus. Os únicos milagres encontrados também somente em Mateus são a da cura de 2 cegos e da moeda na boca do peixe. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 24 e 27, quando Pedro tem que pagar os impostos e aí Jesus fala para ele lá pescar, vai sair 2 moedas, paga o meu imposto, paga o seu imposto, Pedro, e vai na bênção. Somente no Evangelho de Mateus tem esse milagre. Tá aí 5 grandes discursos de Jesus em Mateus. Como falei, o livro de Mateus é focado muito nos ensinamentos de Jesus, né? O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, no capítulo 10, o apostolado cristão, quando Jesus dá suas orientações, quando eles enviam os seus discípulos. No capítulo 13, o reino dos céus. No capítulo 18, a vida da comunidade cristã. E no capítulo 24, narra como será o final dos tempos. Seguindo aí as curiosidades no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, Jesus anuncia que é chegado o reino de Deus na terra. No capítulo 6, como orar, entra no seu quarto, fecha a porta e o pai que te vê em secreto vai te recompensar.
no capítulo 7, versículo 12, versículo sobre amar ao próximo, aquele texto que diz que assim como você quer que faça você, faça aos outros também. Qual que era o problema do servo do comandante, aquele que chega diante de Jesus para pedir que o seu servo seja curado? Ele era paralítico e estava violentamente atormentado. O que Jesus quer? Mateus 9,13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento. Essa era a missão de Jesus, de acolher a todos. Como o discípulo deve se comportar, Mateus 10, no versículo 13, né? Se a casa for digna, desce sobre ela a vossa paz, mas se não for, torne para vós. No 16, envio como ovelhas no meio de lobos, então tem que ser prudente como serpente, inofensivo como as pombas. E no 22, Jesus alertando que sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus vai revelar tudo, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Todos os segredos são revelados. Quem que é o nosso verdadeiro inimigo? Não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 11:11, João Batista maior, texto muito conhecido, dos nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Qual que é o pecado que não é perdoado? Muitas pessoas perguntam, né? Onde que está esse texto? Mateus 12, 31, 32, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Profeta sem honra, também muito citado esse versículo de Jesus, Mateus 13, 57, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. No capítulo 15, no versículo 19, fala sobre a origem do mal, que é do coração que nascem as más intenções. No capítulo 16, 24 a 26, fala sobre viver para Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, pois que adianta o homem a ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Qual que era o ministério de Jesus? Mateus 20, 28, porque o Filho do Homem veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 21, no versículo 22, vai falar sobre fé e tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Comportamento dos maus sacerdotes, um discurso de Jesus a respeito sobre os doutores da lei, todas as coisas que eles falam, vocês observam, mas não fazem conforme os seus atos, porque eles falam, mas não fazem. Perseverança, Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Dever de frutificar, Mateus 25, 29, qualquer que tiver lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tiver até o que tem será tirado. Os discípulos fogem no momento que Jesus é preso, que Jesus faz aquele discurso, né? Vocês vieram como me pegar como um salteador, e os discípulos ouvindo, né, vendo o que estava acontecendo, Jesus sendo preso, eles fogem. Mateus 27, 9, profecia de Jeremias. Então se realizou o que foi anunciado pelo profeta Jeremias: tomaram 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Mas não foi Jeremias. Quem profetizou foi Zacarias. Por que que houve essa confusão? O livro de Jeremias é o primeiro dos cânons, né? Ele tinha ali aqueles rolos dos profetas, né? Dos escritos dos profetas. Então, o livro de Jeremias foi o primeiro. Então, quando Zacarias profetizou sobre a questão das 30 moedas de prata que Jesus seria vendido, eles associaram a Jeremias porque era o primeiro que era o primeiro dessa lista, até eles dividirem sobre as profecias de cada um. Tanto que está escrito lá em Zacarias 11:13, tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Né? Que fala assim, se bem parece aos seus olhos, dai-me o meu salário, e não deixai, e pesar o meu salário 30 moedas de prata. Mas aí não é Jeremias, mas a profecia de Zacarias.
Seguindo aí no capítulo 27, 50, sobre a morte de Jesus. Jesus ali entrega ao Pai o seu espírito. Está escrito, né, clamando com grande voz, rendeu o espírito. Na ressurreição de Jesus, Mateus 28, no versículo 2, houver um grande terremoto, o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E no versículo 6 está escrito, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito, vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. E a mentira dos judeus, porque eles falaram, dizem aí que vieram de noite seus discípulos e a gente dormiu, os soldados, né? E aí furtaram o corpo. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje, tanto que eles não creem na ressurreição de Jesus. Pois bem, termina aí o livro do Evangelho de Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. E aí Mateus largou tudo e seguiu a Jesus. Termina então o nosso primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, o apóstolo Mateus. Você continua estudando a Bíblia, leia com atenção e lembre-se, se você não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.